que aceitam a paz de nosso Senhor, digam amém. Por favor, fazer a leitura da palavra. Aí, se você quiser se levantar, obrigado também, é uma atitude de reverência, né? Se colocar de pé. Mas hoje, assim como o pastor Eduardo disse, é um culto especial, porque nós estamos iniciando com a nossa direção e com a graça de Deus, que é em todo mês que tem 5 domingos. Então esse mês tem 5 domingos, no quarto domingo é o culto da família. Mês de julho também tem culto da família. Então não é todo mês, é quando tem 5 domingos no mês. Aí você já fica atento. É culto da família. Eu gostaria de falar sobre o tema. Eu gostaria que você lesse comigo no capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Até o 6. A Rosa cantou aqui esse corinho, o céu. Já tinha ouvido, mas não tinha conhecimento da letra. Agora à noite eu não sei se alguém conhece esse corinho. É mais antigo. E só que tem um outro corinho que eu não vou cantar agora, mas de preparar a igreja. Já passou, tá? E esse que a gente vai voando, eu não sei se vocês conhecem também. Eu estou voando para o céu. Eu também estou voando para o céu. Eu estou voando e por isso eu digo com certeza, estou subindo para o céu de luz. Aí quando chega na luz, todo mundo, eu estou voando. Aí quando chega na última estrofe, todo mundo, estou voando. Depois eu vou passar a letra, ensaiar com os meninos aqui, simbolicamente, que por enquanto está cedo ainda. Vai chegar a hora. Em diante. Chegaram ao pé dele. Odiar sua mulher por qualquer motivo. Macho e fêmea. Fará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Os dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém.
Deus, e quando ele fez isso, ele fez com a finalidade de fazer com que o homem e a mulher fossem felizes. É esse. E nós, no nosso relacionamento conjugal, ele estava perfeitamente consciente de que era um desafio, seria um desafio para o homem quanto para a mulher. E tem aqueles que até afirmam, dizendo, e que ver casais enfrentando dificuldades, lutas, crises, problemas, divergências. Triângulo amoroso, meu cônjuge e Deus, aí sim, aí a bênção está estabelecida nesse relacionamento. Só que para isso tem os requisitos. E isso nós estamos aprendendo durante toda a nossa vida de casado. Daqui 2 meses nós completamos 51 anos de casado. Nós vivemos de quando nós nos casamos, no início. 21, ela com 16. Então foi muita dificuldade, muita crise, muito problema. De conhecimento, de experiência. Quem casar, está enfrentando alguma dificuldade, tenha paciência. Espere em Deus, firma nos caminhos do Senhor, que devagarinho você vai vencendo todas elas. Só que tem que ter boa vontade, tanto de um lado quanto do outro. Quando não quer, 2 não briga, né? Então, Deus, ele sabia também, ao decidir, ele sabia que isso geraria crescimento, principalmente. O que aconteceu? Nós temos experiência aqui, 51 anos de experiência, para atestar que é o plano de Deus. Deus, ele instituiu a família através de 2 pessoas, o homem e a mulher, para ser vitoriosa. Você tem que colocar isso no seu coração. Me deu a bênção do casamento, ser vitorioso ou vitoriosa. Satanás quer fazer. Por isso, quando você vai no carro, tem gente que nem casa, junta antes para ver se dá certo. Se der certo, casa. Se não der, é mais fácil separar. Mas isso não é de Deus. Porque para testar para você o que eu acabei. Então diga com fé, a minha família é vitoriosa. O homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então isso aqui já elimina o meio termo, né? É homem e mulher. Inventaram aí outra raça, mas para no mérito da questão, que não é o tema. E Deus os abençoou. Só que tem. Porque
tem tudo para ser feliz, tem tudo para ter uma família abençoada, e não tem. Por que será? Alguns pensam ou que estão pagando pecado. Sofre por Jesus já ele garantiu para nós o livramento, a liberdade. 23. Quem é que está a fim de morrer para pagar pecado? Jesus já morreu. Vontade de Deus. Deus quer que você seja feliz, abençoado, vitorioso, próspero. E de responsabilidade com as coisas de Deus é que faz a gente sofrer. Porque quem escreve o nosso futuro somos nós mesmos hoje. Eu escrevo o meu amanhã hoje, as minhas atitudes. Passam por dificuldade no casamento e acham que foi uma cruz que Deus pôs no ombro dele para ele carregar. Fazer o quê, né? Casei, agora tem que carregar essa cruz. E se fosse assim, alguém aqui Burundi? Alguém já ouviu Burundi? Conhece Burundi? Burundi é um país, de acordo com o mais pobre do mundo. O que tem de gente lá que sofre, que padece com doença, problemas governamentais, é tanta coisa ruim. Ruanda, um paísinho pequeno. Então, se sofrimento gerasse merecimento, aquele povo era um povo feliz, abençoado, né? Próspero, porque o que eles já sofreram. Mas não entende esse negócio de a gente sofrer, que é a vontade de Deus, está carregando cruz. Jesus já carregou por mim. Cristãos estão vivendo hoje fora daquilo que Deus preparou para ela. Então é necessário a gente ter interesse em procurar conhecimento, porque o que Deus idealizou para mim e para você, talvez não seja o que você está vivendo hoje. Todo mundo conhece aquele versículo lá na Bíblia que diz que se você quiser, se você me ouvir, você comerá o melhor dessa terra. Que escolho, o que é melhor para mim? Deus colocou à disposição. Alguém até já disse que a dispensa divina, vai buscar, nem sabe o que tem lá para ela. O caminho para entrar nessa dispensa divina e pegar aquilo que é o melhor para nós. O que é melhor para você? Melhor para você é comer salaminho ou picanha? Ou de Honda Civic branco? É a gente que escolhe. Eu lembrei do Honda porque eu já tive um e me arrependi de ter vendido. Mas tem tanta coisa boa, né, para a gente aproveitar aqui na terra. Lembra bem,
A Bíblia diz: comereis o melhor. Já está tudo prontinho. É o melhor. Mas Deus está esperando a gente conquistar o melhor aqui. São as nossas atitudes. Eu fico preocupado com essa igreja. Eu não ia tocar nesse assunto não, mas quando Deus coloca na boca da gente, é complicado a gente não falar, depois ele cobra. Eu fico preocupado aqui porque se eu sei que para mim conquistar o melhor da terra eu tenho que ser fiel a Deus, então a minha preocupação é na hora de consagrar a oferta. Não sei se é por causa do meu costume, lá na igreja em que eu pastoreava, o costume era diferente. Lá, dízimo e oferta. Todo dia tinha dízimo e oferta, mas tinha um dia especial que era o culto da Santa Ceia. Essa barra. Todo mundo vinha preparado com o envelope do dízimo da oferta, com o envelope para consagrar a Deus. A igreja toda vinha diante do altar. E a minha preocupação aqui é o seguinte, porque quando na hora de consagrar a oferta, vem uns gatinhos pingados. Aí eu pensei assim, talvez seja por causa do Pix, né? Hoje então, é mais fácil, faz um Pix lá, não precisa de vir aqui na frente. Mas mesmo escrever no envelope e colocar o recibinho dentro do envelope, ou pelo menos escrever lá o valor, o seu nome, e trazer aqui na frente e consagrar. O Pix não consagra, o que consagra é o altar. Quando eu entendo isso, essa questão de dízimo e oferta, não, estou usando isso aqui porque me veio aqui agora. Mas é em todas as áreas da nossa vida. Coisas de Deus. Porque quando eu preocupo em servir a Deus com alegria, com zelo, olhar diferente. Deus passa quando eu me dirijo a Ele. É meio complicado explicar isso aqui, porque tem gente que entende de um jeito, outros entendem de outro. Mas é relacionamento. Eu preciso estar consciente de que o meu na vertical e o meu horizontal, não pode ter barreira. Pode ter barreira. Essas barreiras têm que ser quebradas. Então a gente precisa aprender a tomar posse daquilo que Deus idealizou para nós em todas as áreas. Que a gente vê hoje, infelizmente, hoje não, sempre teve isso, né? É briga constante, é desrespeito mútuo, é ciúme doentio, é distância entre o casal, falta de comunhão, falta de diálogo, falta de perdão, infidelidade. E o problema é que tudo isso diverge para a situação espiritual. Acaba que tudo isso torna uma coisa espiritual, que afeta em todas as áreas. E o problema todo é o mau testemunho, né? Briga na hora da raiva, não mede consequência. Às vezes está na frente de filhos, o vizinho está escutando e o pau está quebrando. É terrível. Pular no mar. Então a gente tem que ser zeloso nessa área. Isaías 24, capítulo
4, 5 e 6. Eu vou até ler aqui. Isaías. Diz assim, preste atenção. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos dos povos da terra. Na verdade, nada por causa dos seus moradores. Gridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. E os que habitam nela serão desolados. Da terra. Então, por que existe a maldição na terra? Por causa de aliança quebrada. Por que existe maldição no casamento? Por causa de aliança quebrada. Enquanto a gente não cai na maturidade de restaurar essas alianças que foram quebradas, a pessoa vai viver padecendo, sofrendo e arrependida a vida toda. Um ginásio de esporte lá na cidade de Hertford, nos Estados Unidos, dos engenheiros, especialistas para analisar o ginásio de esporte ruiu por causa que a base dele foi corroída. A base foi enfraquecida pelas intempéries do tempo e ele desabou. Chegaram a essa conclusão. Infelizmente, muitos casamentos estão vivendo. Alguns já ruíram, outros estão ruindo, simplesmente porque não entendem que precisam reestruturar esse relacionamento. Precisam descobrir onde é que está afetando essa estrutura. E, primeiramente, principalmente, colocar diante de Deus. Por isso que Deus tocou no coração para esse ministério na igreja, abençoar as famílias e dê direção para os casais nesse trabalho. A pastora Rosa começou a falar no mês de agosto. Nós ainda vamos definir o dia, porque a igreja todo tem ensaio, tem célula, tem encontro, tem isso, tem aquilo outro. Então nós vamos ter que olhar a agenda para descobrir uma data certa para poder estabelecer um dia e um horário para a gente iniciar com esse pequeno grupo, porque não pode ser mais de 6 casais. E para começar a trabalhar nessa área. E não vai ser só estudo. Nós estamos fazendo, aí já estamos terminando o primeiro módulo da formação de líderes para casais, para família. Em agosto, então, nós vamos dinamizar esse. Porque a gente entende que para um alicerce sólido no relacionamento, a gente tem que entender que tem pelo menos três pedras básicas para esse alicerce. A primeira pedra é a consciência de que o casamento vem de Deus. Que inventou. Lembra lá que nós lemos Gênesis e Mateus falam quase que o mesmo que está em Gênesis. Pai e mãe
se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Agora imagine que Deus criativo, ele pega um, Adão, faz dois, tira de Adão a mulher, Eva, e depois, por isso que disse aqui que ela se torna, a da rosa é a minha dor, a minha alegria é a alegria de todos aqueles que são unidos por Deus. E Satanás trabalha por isso que existe tanto problema. Mas a bênção de Deus continua ativa, continua viva, a promessa de Deus continua presente e o propósito é esse. Segunda pedra, de que é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus para que a felicidade prometida por Deus no relacionamento. Então, se você enfrenta alguma tristeza, alguma decepção, alguma frustração, alguma coisa que te atrapalha, que impede a sua felicidade de existir no seu lar, no seu relacionamento, que Ele prometeu a cada um de nós a vitória, para ser vitoriosa e não para ser envergonhada ou derrotada. E a pergunta é: por que você se casou? Responde para você mesmo. Porque tem gente que casa para livrar da família. Ela está enfastiada de ficar no meio daquela família. Então ela quer se livrar. Aí ela arruma alguém, casa às vezes até sem pensar. Tem aqueles que casam com medo de sobrar. Então resolve casar. Tem aqueles que casam porque está se sentindo só, a solidão desperta ela, não, vou ter que dar um jeito, arrumar alguém. E na maioria das vezes arruma alguém sem ser na direção de Deus, por interesse próprio. Conhece essa expressão? Fulano de tal encarnou a perna. Quer dizer, arruma um bom partido. Conhece uma viúva rica? Oh, agora vou me arrumar. Casa por interesse. Ou um empresário aí de bobeira, né? Quantos empresários não apaixonam pela secretária e resolve casar? Interesse. Esse físico. Simplesmente porque apaixonou aquela paixão doentia. Você sabe que paixão não é de Deus. A paixão é descontrolada. Muita gente faz besteira por causa de paixão. Por causa de homens que são inspirados por Satanás, pela internet, envolve aquela menina, aquela garota, e ela apaixona por ele até sem conhecer. Infelizmente, a internet é uma coisa maravilhosa que inventaram. Mas tudo que Deus faz de bom,
ter controle dos pais, principalmente para os filhos. Seu filho entra lá para o quarto dele, fecha a porta, está lá com televisão, está lá com celular e tudo. E aí ele faz o que quer. Para que 2 televisões dentro de casa? Uma só tá bom. Vai lá na casa dele ver quantas tem. Então a gente precisa prestar atenção nessas coisinhas. O maior perigo para as famílias hoje é externa, dentro da nossa casa, da nossa família. Fique de olho. Tem aqueles que casam aí aconteceu, tem uns que pulam fora, outros assumem o compromisso, mas não foi da vontade de Deus. Aí a maldição vem. A única maneira de quebrar a maldição quando a coisa acontece errado, que a gente não faz a coisa certa, é entrar debaixo da dependência de Deus, do poder do sangue de Jesus. Qualquer coisa negativa. Por obra de macumbaria. Por isso que aquela passagem da Bíblia que diz, nós acabamos de ler aqui, aqueles que são unidos por Deus, mas será que alguém casa? Mencionei, será que foi unido por Deus? Uma pessoa que casa por obra de macumbaria, uma pessoa que casa porque passou o carro na frente dos bois, como eu disse, ou porque o físico. Será que foi unido por Deus? Esse é o problema. Mas mesmo que não foi unido por Deus, oportunidade de reunir novamente com Deus. Pelos laços da comunhão, do arrependimento. Então, a questão é, você casou por algum desses motivos ou porque foi pela vontade de Deus? Foi por amor? Essa é a questão. Terceira pedra, vou ler aqui, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Tessalonicenses capítulo 4. É a vontade de Deus, tá vendo? Qualquer coisa que a gente faz que não seja da vontade de Deus, tem que estar preparado para abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ser pela vontade de Deus. Terceira pedra, para concluir: reconhecimento do pacto ou do contrato, da certidão de casamento que você fez ali diante do. Porque o casamento é feito no civil, né? Antigamente era só a igreja católica que fazia. Aí Getúlio Vargas veio
e tirou da mão da Igreja Católica e instituiu no cartório. É o que vale, e a igreja abençoa o que o juiz. Essa conhecimento do nosso pacto um ao outro, porque eu te recebo, Arão Rala e parará, e parará, parará. Na maioria das vezes, quando sai da porta da igreja, e tem alguns que até parece que quando está dizendo assim, eu recebo a ti como minha esposa, para que a partir de hoje você lava minha roupa, você arruma minha casa, você faça comida para mim, você cuida direito dos meus filhos. A cobrança é essa. Mas na verdade o problema, quando você o meu objetivo bem do seu cônjuge, você está desejando para você mesmo, e Deus gosta disso. E quando Deus percebe que no relacionamento conjugal está acontecendo assim, casamento. Simples assim. Amém? Amém, irmãos? Fica de pé, por favor, no seu lugar. Quantos casais nós temos aqui essa noite? Levante. Com coragem. Amém. Olha, segura na mão aí da. Come here, please. Nós vamos fazer uma oração agora, mas antes desta oração, eu quero que você vire aí para sua esposa, para o seu marido, para o seu irmão. Estou vendo aqui esses dois aqui na frente. Está nem aí porque eu estou falando. Vocês que estão aí em cima, que normalmente tem algum casado aí. Diga amém. Aleluia. Então vocês, casais aqui, vão se abraçar.